e eles investiram lá todo o dinheiro resultante do seu esforço de trabalho. Todo o dinheiro foi investido em Angola, criando boas condições. Nunca nos deixou perder as nossas raízes. A cultura portuguesa era muito bem tratada. Os refugiados trouxeram para Portugal uma cultura empreendedora que teve uma preponderância e uma importância muito grande na economia portuguesa. Uma das grandes epopeias de Portugal. Mas que tinha uma esperança que ia encontrar alguém que me ia receber. Eu tinha essa esperança e tinha esse conforto. Havia gente que não. Eram pessoas que não tinham para onde ir. Chegar ao banco e dizerem-lhe: o seu dinheiro está congelado, não pode levantar. Isso é um roubo. Talvez pensar que há mais coisas que nos unem do que aquelas que nos separam. Em Angola devia haver muito mais oportunidades. Quem viveu aquilo, quem sentiu aquilo na pele, possivelmente também não se pode libertar da questão emocional. Éramos habituados a trabalhar, sabe? Bem-vindos a mais um podcast para bom entendedor. Eu sou o Ricardo Ribeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo o Dr. Manuel Barros, que tem uma história de vida extraordinária e que, bem, enfim, do qual eu espero aprender e que nós todos aprendamos bastante neste tempo que vamos aqui pensar juntos. Manuel, onde é que nasceu então? Eu sou português, mas nasci em Angola. E sinto-me, de facto, um português de nacionalidade, mas sinto-me um angolano do coração. Pronto, a experiência em Angola foi marcante, mas quanto tempo é que lá esteve? Sem dúvida, vivi até aos 16 anos. Claro que uma presença sincopada, com visitas a Portugal, como qualquer português que sai deste nosso quadrado pequenino, mas maravilhoso, faz todos os anos vir a Portugal. Não vim todos os anos, mas teve a ver também com aquilo que foi a postura que os meus pais tiveram connosco, de nos educar nesta vida, de certa forma, não digo bipolar, mas numa vida que, de facto, condensava duas histórias, duas idiosincrasias e, ao mesmo tempo, a mesma cultura e a mesma língua, que salvaguardando a nossa língua, salvaguardando também a cultura, mas vivenciando a idiosincrasia e a cultura africana e angolana. Como é que era viver em África nessa altura? Como é que era a vida? A vida era uma vida ao ar livre. Uma vida extremamente feliz. Eu sinto bastante inveja dessa vida então, porque pelo meu trabalho passo a vida enfiado dentro de um escritório a trabalhar em frente de um computador e eu gosto imenso de vida do ar livre. Pois, mas, eu enfim. Também, infelizmente, depois de adulto, também me verguei a esse tipo de vida. Mas, inicialmente... Ou fomos vergados. Inicialmente... vivia uma vida ao ar livre, onde no período de escola andávamos com a nossa bata, com a nossa roupa normal, mas quando começavam as férias a t-shirt saía e andávamos a jogar à bola com bolas de pano, no meio dos cafeeiros que serviam de balizas, os cafezeiros, não é? Faziam a árvore do café. Na árvore do café, que eram, de certa forma, não havia ali plantações de café, onde eu vivia, é onde eu nasci, onde é a minha terra. Qual é, já agora? É o Ambo, mais propriamente a cidade da Cala, que é uma pequena cidade que satélite do Ambo, ex-Nova Lisboa. A minha cidade natal, Cala, inicialmente chamava-se Vila Robert Williams,
que é o nome do fundador do Caminho de Ferro de Benguela, seguramente a linha de comboio mais longa da África e seguramente sempre a mais longa de todos os tempos. Como é Caminho de Ferro? Era um inglês. Precisamente, era um inglês, Robert Williams. Era uma vila extremamente próspera, de gente de muito trabalho, e era a Rainha do Milho, porque era o interposto onde era armazenado todo o milho que Angola exportava para outros países, mas fundamentalmente para Portugal. Mas grande parte desse milho, e é preciso que se faça justiça da história, era para alimentar a população de Angola. A população multirracial, sem qualquer tipo de distinção em termos de tratamento, aquilo que eu me apercebi muito sinceramente, como jovem, como criança, nunca senti qualquer tipo de diferença de tratamento. Como é que era a escola lá? A escola era uma escola mais moderna que em Portugal. Isso é estranho, não é? É estranho, mas eu tive as duas experiências. Porque numa das vindas a Portugal, tal como disse, fazia parte da nossa cultura, da nossa educação, os nossos pais achavam que, como nascemos em Angola, e eles investiram lá todo o dinheiro resultante do seu esforço de trabalho, porque eram pequenos comerciantes, tinham uma pequenina empresa comercial de mercearia e também da distribuição, mas todo o dinheiro foi investido em Angola, criando boas condições, construindo a sua casa, mas diziam a nossa terra era Angola e que nós não devíamos abdicar da nossa terra, independentemente, até porque o meu pai era um defensor da independência de Angola, o que lhe custou alguns dissabores, nomeadamente na relação com a Polícia Internacional de Defesa do Estado, a PIDE, e depois Direção-Geral de Segurança, não é? A DGS, teve alguns dissabores com isso. Contactava, aliás, os clientes dele eram muitos jovens militares, jovens oficiais e também praças não oficiais, que efetivamente reagiam contra a situação de estarem em guerra. Portanto, aquela terra era uma terra que era nossa, mas nunca nos deixou perder as nossas raízes, a nossa identidade portuguesa, porque vínhamos cá, a língua portuguesa era de facto muito bem tratada em Angola. Não sei se serei o melhor representante pela dicção e pela forma como comunico, mas de facto a língua era muito bem tratada, a língua portuguesa, quer pelas pessoas portuguesas que viviam, quer pelos nativos, quer brancos, quer negros, quer mestiços, quer de outras nacionalidades, porque havia lá outras nacionalidades, nomeadamente uma comunidade indiana bastante grande. E esse facto levou-me a vir para Portugal. E, infelizmente, numa dessas vindas, nasceu um irmão, João, que aqui lhe faço uma homenagem, que já faleceu. Nasceu cá e a minha mãe teve um problema de saúde relacionado com o parto, e teve que estar cá cerca de 2 anos. Portanto, isso forçou-me a que eu tivesse que entrar na escola aqui em Portugal. A minha professora, a Dona Fernanda, também uma homenagem a ela. Vou, aliás, organizar uma homenagem na freguesia de Conselheiro, em Vila Verde, porque é uma pessoa que tem 98 anos, foi colega de turma da minha mãe e foi a minha primeira professora. E a escola cá era muito pobre. Os meninos iam para a escola sem
levarem lanches. Lembro-me da minha avó materna, Dona Adélia Martins, uma proprietária rural e uma mulher de grande caráter, uma minhota daquelas que normalmente estamos habituados a falar ao longo da nossa história, uma mulher que liderou e que tinha uma família volumosa, tinha uma família numerosa, desculpem, 7 filhos, e que conseguiu, pronto. Nós, para não me estar porque certamente vou falar novamente da minha avó, mas eu vivi uma escola completamente diferente, em que os meninos, nós levávamos lanche para os meninos mais carenciados, porque ninguém lhes dava comida e muito menos a família tinha. Isso cá em Portugal. É cá em Portugal. Quando fui para Angola, foi de facto uma excelente surpresa. Uma escola moderna, relativamente recente em termos de construção, um mobiliário que eu só muito mais tarde cá em Portugal é que me vinha a perceber de que existia, não no liceu, porque eu fui aluno do Liceu Sá de Miranda, fiz lá o 7º ano, mas que vi cá em Portugal só na universidade. As carteiras, e ali o material estavam escolar, na primária. precisamente na primária. E outra coisa curiosa, mas também de grande significado, foi o meu professor, o professor Armando, o professor da 2ª classe, dizer-nos que ninguém podia levar lanche para a escola. O que me causou assim alguma perturbação. Chegando a casa, falei com a mãe e ela disse-me: não te preocupes, porque certamente se não podes levar, certamente haverá uma solução para a questão do lanche. E assim foi. De facto, o lanche era distribuído na escola. Leite com café, ou cevada, possivelmente, um pão com manteiga, um pão com marmelada, para quem quisesse, e alguns até comiam 2, e não havia problema nenhum, nunca ninguém ligou. E toda a gente comia igual, independentemente da sua condição social, toda a gente comia igual. Toda a gente praticava. Quem era toda a gente? Toda a gente, todos nós, todos os alunos porque a turma era multirracial, inclusive andei numa turma onde a maioria eram pessoas negras, eram jovens e crianças negras, com alguns ainda tenho contacto, outros tenho em lembrança, porque perdi entretanto o rasto, assim como perdi alguns aqui em Portugal, não é? Claro. A vida é mesmo assim, mas que éramos tratados de forma igual. E havia o desporto, era o futebol, e todos nós jogávamos, independentemente de... e outra coisa que senti, é que todos os meninos eram obrigados a ir calçados para a escola, em Angola. Todos os meninos. Cá em Portugal não era assim. Havia meninos que, infelizmente, ainda iam descalços. Em que anos, para termos 1966. 1966. Segunda metade dos anos 60. Segunda metade dos anos 60. Havia crianças descalças aqui em Portugal. Claro que já há poucas, não é? Porque havia as chancas, não é? Havia as chancas, aquelas botas com sola de madeira. Ou as botas com sebo para impermeabilizar. Eu acho espantoso este contraste aqui em Portugal, no continente que devia ser, enfim, onde deveria estar mais desenvolvido e mais avançado, a população ter piores condições, nomeadamente as crianças, que são o futuro, que são a referência, que se deveria ter mais cuidado, têm piores condições do que naquilo que era uma colónia, não é? É estranho, não é? Pois... Porquê que isto acontecia? É assim, eu acho que não tinha a ver tanto com a questão das opções do regime, que o regime era igual em todo lado. Tinha a ver com
a cultura que se foi criando em cada um dos países, dos atuais países de língua oficial portuguesa. Havia uma cultura própria que se foi desenvolvendo, inclusive uma cultura assente no princípio da igualdade, do princípio da cidadania e da integração, em que nós éramos também enculturados e também absorvíamos a cultura local, africana. Lembro-me perfeitamente das fábulas, como nós temos em Portugal, sim, como nós temos na Europa. Sim, La Fontaine. Sim, La Fontaine. As fábulas. Normalmente andavam as histórias em torno dos animais, porque aquilo, claro, como poderá imaginar, aquilo era de facto um território onde a fauna era extremamente rica e diversificada, onde o leão era o rei, onde havia um conjunto de outras espécies que eram distinguidas pela sua astúcia, pela sua esperteza, pela sua inteligência, normal como cá, não é? E, de facto, isso. E, por outro lado, havia alguns géneros literários que eu depois vim mais tarde a estudar no meu 6º ano, quando foi introduzida a literatura africana. Por exemplo, estou-me a lembrar das macas, que era um estilo literário de origem oral, que depois passou a escrita, claro, mas eram as macas que eram normalmente histórias que tinham um enredo, não é? E um enredo que normalmente havia uma disputa de qualquer coisa, e de facto isso depois também cheguei a estudar um pouco isso. A literatura africana era e é muito rica, principalmente a angolana, e eu vivi um ambiente, tal como lhe disse, de grande liberdade, de grande convívio. As pessoas conviviam muito. Ao fim de jantar saíamos, o clima era quente e os meninos andavam a brincar e a jogar a bola debaixo dos lampiões de eletricidade, de iluminação pública, que já existia. E aqui em Portugal, quando cheguei, parece que mergulhei num buraco escuro, porque de facto não havia eletricidade. Sendo a minha avó tendo já algumas possibilidades, não havia eletricidade, tudo às escuras, não havia iluminação pública, e nós lá já jogávamos, brincávamos, enquanto os nossos pais se juntavam, traziam cadeiras para a porta das casas, e ali se juntavam a conversar, as famílias e tal. Isso é bastante agradável, não é? Precisamente. Mas, portanto, quer dizer, uma das coisas que me chamou a atenção é essa preocupação do seu pai, não é? De, ok, isto é agora a vossa terra, vocês vão viver aqui, ele construiu a sua vida ali, mas tem essa preocupação de conservar as raízes, de saber de onde é que vem, não é? E isso é bastante importante, e acho que era muito bom que todos estes portugueses que nós temos na diáspora seguissem a mesma ideia, não perdessem a referência de onde vieram, não é? Desta cultura, deste canto, que é uma maravilha, não é? Precisamente, e tal como dizia, a língua lá era muito bem tratada, a língua portuguesa. A cultura portuguesa era muito bem tratada. Estudávamos literatura, os meus pais, durante as férias, aconselhavam-nos, obrigavam-nos, a ler autores portugueses. Eu sei que, por exemplo, meu pai era um fã do Júlio Diniz, Morgadinho dos Canaviais, tive que ler durante as férias. Isso é um pequeno trauma de infância. Não é? Enfim, pronto, todos alguns de nós tiveram isso como um traumazito. Mas, enfim. Mas, por exemplo, a atividade desportiva. A cultura desportiva era muito ativa. Era uma cultura e uma dinâmica nas escolas, no liceu.
havia equipas de todas as modalidades, havia campeonatos organizados na altura pela mocidade portuguesa, que eu nunca senti o peso ideológico, porque nunca senti tal coisa. Éramos obrigados a frequentar a mocidade portuguesa, mas depois tínhamos modalidades e tínhamos campeonatos, ou seja, tínhamos competição. Éramos preparados para competir. É engraçado, é interessante, porquê? E isso, no fundo, repercutiu-se um pouco daquilo que foi a cultura que os refugiados, porque eu não gosto muito da palavra retornados, porque a grande parte deles eram refugiados, porque adotaram aquela terra como sua e refugiaram-se da sua própria terra, não é? Os refugiados trouxeram para Portugal uma cultura empreendedora que teve uma preponderância e uma importância muito grande na economia portuguesa. Como é que foi esse regresso a Portugal? Em que circunstâncias? Como é que aconteceu isso? Olha, primeiro, como é que vivemos o 25 de Abril? Juntávamos-nos normalmente em minha casa. O meu pai autorizou-nos a construção de uma pequena tabela de basquete no quintal, e havia ali uns amigos que se juntavam ao fim da tarde, depois de estudarmos. Tínhamos a hora de estudo e depois, por volta das 5 horas, porque lá anoitecia mais cedo, volta das 5 horas, juntávamos, lanchávamos e juntávamos para fazer ali um jogo do garrafão, porque só tínhamos uma tabela de basquete e tal. Claro. E houve o António, que deve ser um ilustre engenheiro civil, algures, muito bom aluno, que chegou e disse: olha, sabes uma coisa? Sabem de uma coisa? Houve uma revolução em Portugal. Hoje de manhã, isto no dia 25 de Abril. E eu, claro, cheguei à beira da minha mãe estava a trabalhar no comércio. Só: mãe, houve uma revolução em Portugal. E a minha mãe disse: bem, eu já ouvi no rádio, mas não vos disse nada porque isto vai passar com calma e não sei quantos e tal. Porque, como sabe, nós estávamos em guerra colonial, não é? Pois, claro. Embora nunca fomos afetados pela guerra colonial. Quer por mérito e por cuidado do exército português, quer mesmo por boa vontade dos próprios movimentos de libertação. Apesar de haver, como há cá, como há em todo lado, gente que fugiam à regra, mas a comunidade, desde que os tratassem bem, desde que fossem pessoas que efetivamente estivessem bem integradas, os meus pais nunca tiveram qualquer tipo de problema, sempre fizeram a sua vida normal, mas a minha mãe para nos defender um bocado. E onde é que eu soube onde é que eu ouvi pela primeira vez a música O Grande La Vila Morena? Foi precisamente num rádio Telefunca, Philips, daqueles grandes, não é? Ouvi a notícia e ouvi todo aquele desenrolar do movimento das Forças Armadas, que depois vim a saber mais tarde e até a estudar e a ler, e hoje perfeitamente perceptível nós vimos isso. E depois, no dia seguinte, fomos para as aulas e tínhamos a primeira aula da manhã, era a aula de matemática com o professor Ramiro. Veja lá que eu ainda me lembro desses nomes todos. O professor Ramiro. E o professor Ramiro seguramente tinha sido miliciano, um oficial miliciano, e era um homem contra o regime. Nós nunca nos deu a entender isso, mas naquele dia sentou-se em cima da secretária, já não se sentou na cadeira. Ele normalmente não se sentava, porque o professor de matemática anda sempre de pé e tal, no quadro, e andar pelos lugares, a ver, pelas carteiras, a ver quem é que fazia o exercício, quem não fazia e tal. Não há ditados. E ele sentou-se e disse: hoje não vamos dar aula porque eu vou-vos explicar o que é que se está a passar. E foi o professor Rabino, o meu professor de matemática, que nos explicou o que se estava a passar. Aí a preocupação começou a subir um bocadinho, porque de facto começaram a surgir narrativas e contra-informação, hoje chama-se contra-informação, de um lado e do outro e tal. Começou-se a ver mais militares na rua, que não se via,
que não se via normalmente, muitos militares na rua e tal, pronto, as coisas alteraram-se um bocado. Pronto, entretanto, eu andava no 5º ano, o atual 9º ano, entretanto fomos para férias. O meu pai, por questões de precaução, e quem vive essas revoluções, não é que o meu pai estivesse habituado a viver em revoluções, mas certamente trocava impressões com quem sabia. A primeira coisa que se faz é salvaguardar as meninas. E o meu pai veio trazer a minha irmã mais velha a Portugal nessas férias. Eu fiquei com a minha mãe, fiquei eu e os meus irmãos, a minha mãe que ficou a trabalhar normalmente com o comércio, e ele também veio já a pensar em criar cá uma alternativa para quando viesse e tal. Não conseguiu, essa parte não cumpriu, trouxe a minha irmã e nós ficamos lá. Pronto, as coisas foram, de facto, quando ele chegou já Angola era uma Angola um pouco diferente daquela que nós estávamos habituados. Mas, pronto, as coisas foram andando, fomos para o liceu. Como sabe, estudava-se na altura, no 6º ano, a partir do 6º ano, havia uma disciplina que era a OPAN, Organização Política e Administrativa da Nação. Não sabia, mas fiquei a saber. Era a OPAN, que era, no fundo, uma aula, uma disciplina de política e de endoutrinação do regime, em que se estudava a organização do Estado, em que se estudavam as ideologias políticas, claro que não com a isenção que efetivamente depois viemos a estudar, não é? Pronto. Que será que viemos estudar com alguma isenção? Essa disciplina desapareceu e surgiu a introdução à política. Pronto. O ano letivo continuou normalmente, e eu quero dizer que na altura, antes de 25 de Abril, eu integrei aos 12 anos a primeira associação juvenil, que era Artoliterama, Grupo Juvenil de Artes e Letras, cujo presidente na altura, um colega mais velho, que eu andava na altura no 4º ano do liceu, ele já andava no 6º ano, Orlando de Sousa e Castro, que chegou a ser um ilustre jornalista do Jornal Notícias aqui em Portugal. Não sei o que é feito dele neste momento, mais velho que eu, portanto certamente estará aposentado e será vivo, oxalá que sim. Era o líder. E quem é que passou por lá? Passaram por lá muitos nomes. E um deles foi o José Manuel Agualusa, o grande escritor angolano, cuja mãe, doutora Dari da Agualusa, foi minha professora de inglês desde o 3º até ao 6º ano, quando eu vim para Portugal. Do 3º ano do liceu. Antigo, não é? Antigo, porque nós começávamos a estudar inglês no 3º ano, estudávamos francês desde o 3º ano, que corresponde a que ano? 7º ano de escolaridade. 7º ano. Okay. E estudávamos o francês desde o 1º ano do ciclo preparatório até ao 3º ano, portanto, 1º e 2º ano. Depois, quem quisesse optar por francês, optava por francês, quem quisesse optar pelo inglês, optava pelo inglês. Mas nós tínhamos as duas disciplinas, o francês e o inglês, até ao 5º ano, e depois aí é que sim, germânicas ou românicas, e germânicas, quem quisesse seguir, era inglês e alemão. Pronto. O 6º ano decorreu normalmente, as aulas decorreram, foram-se alterando e foram-se adaptando os currícula, onde começámos a estudar literatura africana, história da África, história de Angola, que já estudávamos anteriormente, só que ali focado muito onde tive colegas muito ilustres atualmente na política angolana, nomeadamente o Peregrino Amos Chindondo, que foi um ilustre general formado numa academia militar internacional, e o Abel Chivuco Vuco, que atualmente é um célebre patriota angolano, desalinhado com o atual regime, que se formou em Portugal.
assim como o atual presidente da UNITA também se formou em Portugal, assim como ilustres dirigentes do MPLA, que foram meus colegas no liceu, que depois se vieram a tornar do MPLA, do partido que está neste momento no governo. Portanto, havia todos, tudo. Portanto, foi um 6º ano riquíssimo. Terminadas as aulas, as coisas foram-se agudizando, começou a haver falta de alimentos. Os meus pais eram comerciantes e o meu pai nunca sentimos essa falta de alimentos, porque de facto, mas começou a haver falta. Entretanto, houve coisas também que me marcaram. Foi as brigadas mistas, e eis que começam a surgir os primeiros momentos de guerra civil. Começam os movimentos a fazerem o seu trabalho, e em determinada altura, isto aqui é uma coisa importante e que me marcou, cheguei a casa para almoçar e o meu pai disse-me: prepara-te porque tens avião, isto era 12:30, tens avião às 3h para Portugal. Tenho avião? Sim, tens que ir embora, porque neste momento as pessoas da tua idade estão a começar a ser recrutadas, e antes que aconteça alguma coisa, melhor é ir-te embora, porque também tens que preparar a tua vida no liceu lá, porque eu estava a contar que íamos continuar lá, mas que entretanto aquilo era a vossa casa, era a nossa casa, terra, era a nossa aquilo que vocês aprenderam dos vossos pais. Precisamente, e de forma que pronto, e eu vim na ponta aérea, na chamada ponta aérea, uma das grandes epopeias de Portugal. Não a comparo aos descobrimentos, porque cada uma das coisas tem o seu contexto, nem a comparo ao Covid. Mas foi de facto uma operação gigantesca que Portugal organizou. Uma ideia dos números? Organizou. Foram à volta de 600.000 pessoas evacuadas em voo, vários aviões de várias companhias. Eu, por exemplo, vim numa companhia que era um Boeing 707 da TWA, que já não existe, uma empresa americana, mas eram aviões de todo o mundo a aterrarem. Eu vivia relativamente próximo do aeroporto, víamos o movimento de aviões. O aeroporto não era um aeroporto muito grande, era o segundo aeroporto de Angola, o primeiro era de Luanda, mas que agora senti, não na pele, porque felizmente sempre saí de minha casa, pelo meu próprio pé, com a ajuda dos meus pais, que lá está. Tínhamos as malas sempre prontas, foi só fechar a mala e vir embora. Mas senti, ainda hoje vejo os grandes conflitos mundiais ou regionais que estão neste momento a decorrer, quer na Ucrânia, quer em Gaza, quer em África, quer no Oriente, não faltam sítios onde vejo pessoas em más condições, e eu vi isso. Não senti, não vivi isso, mas ao chegar ao aeroporto, ver famílias inteiras deitadas no chão, no hangar militar do aeroporto, pessoas que estavam ali há dias à espera de um voo para regressarem a Portugal, que a única coisa que tinham era a roupa que tinham vestida e uns sacos, umas malas, alguns nem malas tinham, porque tiveram que fugir sem malas e pronto. Bom, eu embarquei. Eu acho que as condições de segurança, Deus teve uma mão por baixo, como sempre, por baixo dos portugueses. Uma mão protetora, porque o avião onde eu vim, onde eu viajei, havia gente deitada no corredor do avião. Não serviram uma única refeição,
porque, de facto, Com gente no corredor assim não, deitado, as pessoas de bordo, era difícil. a equipa de bordo não podia, não conseguia. E se calhar Portanto, não tinha os não recursos. tinha recursos. Algumas pessoas traziam algumas coisas para comer, eu nomeadamente, a minha mãe. Dei a alguns meninos que não traziam nada, meninos que vinham sem ninguém. Quero dizer-lhe que cheguei a Lisboa, foi no dia 19 de setembro 75? de 75, dia 19 de setembro. A imagem que eu tenho foi sair do aeroporto, sair do avião, vir em fila indiana até ao hangar, onde vi umas senhoras da Cruz Vermelha, que ainda usavam aquele chapeuzinho com a Cruz Vermelha, portanto, a distribuir uns sacos com os alimentos, seguramente de uma organização internacional qualquer, Cruz Vermelha, possivelmente, da ONU, sei lá de onde. Sei que eram uns alimentos que, de facto, só quem tivesse mesmo muita fome é que conseguia comer, porque, de facto, o sabor não era o melhor. Bom, mas, passando isto à frente, foi toda aquela... primeiro a fila. Aí comecei a sentir que era refugiado, que não tinha nada, tinha deixado tudo para trás, mas que tinha uma esperança que ia encontrar alguém que me ia receber. Eu tinha essa esperança e tinha esse conforto. Havia gente que não. Já estava algum frio em 19 de setembro. Trazia um blazer vestido e vinha um menino, que eu já não me lembro do nome, um menino negro, que não tinha roupa. Trazia apenas uma t-shirt. E começou-se a queixar de frio. E eu tinha um pullover na minha mala. E tinha uma camisa e que não estava a sentir frio. Ofereci-lhe o meu casaco. Se agasalha-te com o meu casaco, porque na fila até o hangar ainda era ali um espaço, não sei quanto tempo era, mas ainda foi um espaço. O menino vestiu o casaco, nunca mais vi o menino. Nem o casaco, mas ainda bem, oxalá que tenha servido. E depois foi a distribuição, e depois foi chegar ao aeroporto, em que vejo um conjunto de pessoas voluntárias, possivelmente da Cruz Vermelha, dos serviços estrangeiros e fronteiras, não sei, autoridades, não faço a mínima ideia de quem eram, com umas tabuletas onde dizia os 18 distritos do país, Braga, Bragança, por aí fora, e depois tinha assim outros destinos. E os outros destinos eram pessoas que não tinham para onde ir. Não sabiam, não tinham referências nenhumas. E era a fila com mais gente. Claro que eu vi Braga, pus-me em Braga. Braga tinha um número razoável de pessoas. E depois viajei do aeroporto até Santa Apolónia num carro militar, numa Berlier, que era um carro da marca Mercedes, de transportar militares, em que havia uns bancos a meio, e nós já na altura, uma coisa que também digo aqui aos jovens de hoje em dia, tínhamos uma cultura que quem se senta são os mais velhos. É uma cultura que eu herdei dos africanos, porque o mais velho para os africanos é de facto um símbolo de autoridade e respeito. Os mais velhos, não o conhecimento, mas a sabedoria. E nós, de vida, não é? Precisamente. E nós assim fizemos. Portanto, estavam sentados os mais velhos e nós íamos de pé. Eu vim de pé desde de Santa Apolónia. Se fosse hoje com problemas de segurança e tal, e não sei quantos, não éramos autorizados a vir, não sei como é que seria, mas naquela altura de emergência não também, há hipótese, tem que, pronto, e foi assim, e quero dizer, não me sinto nada magoado por aquilo que foi o tratamento de Portugal, porque eram as condições que Portugal tinha para dar, e continuo a dizer, foi uma grande epopeia, onde Portugal mostrou que efetivamente é um país forte quando quer ser. Sem dúvida. Isso, não é? Pronto. E depois foi a vinda para Braga. Não é? E os pais? Os meus pais ficaram lá. Ninguém sabia
não tínhamos notícias. Estavam os meus 2 irmãos mais novos, um já falecido, o outro vivo, é professor de português, o mais novo, e nós não sabíamos nada deles. Até que um dia chegou a minha mãe com os meus irmãos. Coitada, também certamente já numa fase em que as condições não eram as mesmas, apesar das minhas serem más, já não eram as mesmas, eram bem piores, porque entretanto começou-se a adensar a necessidade de fugir. Não é? E de forma que a forma de tratamento, a acomodação das pessoas, o transporte das pessoas começou a ser diferente. A minha mãe veio com os meus irmãos, foi recebida pela minha avó, tal como eu. Quando cheguei a Braga foi, de facto, um apontamento que me marcou para toda a vida. Que foi chegar a Braga, ainda hoje, quando olho, digo aos meus filhos, quando olho para aquele azulejo que diz Braga, na Estação Nova, deixaram ficar, a única estação que havia era, de facto, aquele edifício pequeno. Eu lembro-me bem de ver aquela imagem e, entretanto, o senhor do táxi perguntou-me para onde é que eu queria ir. E eu disse, olha, eu quero ir para a 2ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública. 2ª Esquadra da Segurança Pública, assim, de onde é que vem? Vem de Angola. Mas porquê? Porque tenho lá um tio que me vou encontrar com ele. Nem o meu tio sabia que eu vinha. Não é? Tinha 2 tios, um que estava no comando da PSP, que era graduado já, e o outro que estava na 2ª Esquadra, onde funciona atualmente a Universidade Católica, na Rua de Camões. Era ali a 2ª Esquadra. Fui ter com ele, ele ficou muito surpreendido quando me viu. Como é que tu vieste ter aqui e tal? Eu de cabelo comprido, assim um bocado alternativo, não é? Como nós tínhamos uma cultura um bocadinho diferente, não quer dizer que fosse melhor ou pior do que a de cá, mas de cabelo comprido e tal, e eu senti que havia ali e ele recebeu-me muito bem e imediatamente me levou para a casa da minha avó, que é em Cocieiro, Vila Verde, num carocha. E quando cheguei à casa da minha avó, à noite, não havia luz elétrica, ela estava sentada à lareira de uma casa de lavoura à moda antiga, com outras pessoas que trabalhavam lá em casa, e eu entrei e ela ficou também muito, e estava a minha irmã a viver com ela também, estava aqui a estudar enfermagem já, a minha irmã. Entretanto, ela de repente pede-me para eu me sentar, eu tinha 16 anos na altura, pede-me para eu sentar-me no colo dela. Aquilo foi seguramente um bálsamo que fez com que eu esquecesse, que eu limpasse toda aquela epopeia que vivi durante a viagem, que eu vivi nos últimos, aquelas rupturas todas em catadupa, que em 2 ou 3 dias eu senti, para um menino com 16 anos, não é fácil. Claro. Haver ali um conjunto de rupturas. Sei. Uma manifestação de carinho. Precisamente uma manifestação de carinho e de segurança. Pois. Está descansado, não te vai acontecer nada, tu vais, vamos te tratar bem, tu estás aqui, está aqui a tua irmã, estamos aqui, os teus tios e tal. Portanto, foi para mim um bálsamo e um conforto enorme. Depois, pronto, foi a adaptação, a entrada no Liceu Sá de Miranda. Não tive dificuldade em integrar-me, porque, tal como lhe disse, os meus pais fizeram uma aproximação, portanto eu conhecia toda a gente. Quando eu saía à rua no dia seguinte, toda a gente me tratava pelo nome. Isso porquê? Porque conheciam-me desde miúdo, tratavam pelo nome. Fui ter com os meus primos, foi uma integração, e no liceu ainda hoje tenho grandes amizades dos colegas que me ajudaram a integrar, porque
Atualmente nós muitas vezes criticamos, e bem, a insatisfação é própria do ser humano, não é? Nunca está satisfeito com aquilo, quer sempre mais ainda, e devemos ser assim. Mas na altura as condições de integração não eram condições muito boas. Quem é que fazia a integração? Quem é que completava de forma voluntária e de forma informal? Eram os colegas. E eu tive colegas que me integraram, que fizeram com que eu vivesse. Aqui e não foi preciso nenhuma praxe, pois não? Não. Como há aqui na Universidade do Minho e noutras universidades? Não tive. Não tive praxe, pelo contrário. Fui extremamente... Para integrar não é necessário uma praxe. Embora quero dizer, sim, para integrar não é preciso praxe. E eu também, sobre isso, também tenho alguma experiência, porque trabalhei no ensino superior e tive a oportunidade de desenvolver alguns programas sobre isso. Entendo que as tradições académicas se devem manter, mas é necessário, de facto, termos algum cuidado em saber distinguir aquilo que efetivamente enriquece, claro, e desenvolve a capacidade de liderança das pessoas. Exato. Do que aquilo que induz as pessoas a serem escravas ou mandadas por alguém. Subservientes e não digo escravas, mas subservientes. Precisamente. Enfim, o ensino superior deveria formar líderes, não é? E assumir... E as praxes que eu vejo por aí acho que fazem o papel oposto. Precisamente. Mas enfim. Mas ainda falta saber do seu pai. O seu pai ainda ficou lá em Angola. Meu pai ficou. Meu pai ficou em Angola. Esteve até à última a defender os seus bens, tentar salvaguardá-los, trazê-los. Também ajudando as pessoas que trabalhavam com ele. E aí está outra nota importante. Quem trata bem é bem tratado quando é necessário. E o meu pai foi recompensado por isso. Porque ele não andou à procura dessa recompensa. Foi como ele era. Ele estava habituado a ser. Claro. Tratou sempre bem com quem trabalhava com ele. E foram essas pessoas que o protegeram. E ele fugiu, veio sozinho para o Lubito e o último transporte que apanhou foi um vaso de guerra da União Soviética. O que é espantoso. Andou 1 mês e meio num vaso de guerra da União Soviética. E veio para Portugal nele? Veio para Portugal nele, porque era um daqueles vasos de guerra que ainda hoje as marinhas mais poderosas do mundo fazem, que é aquelas viagens, não é? Que aportam determinadas terras para manterem uma certa influência, levando ou armamento, ou levando mantimentos, ou levando o que fosse. Ele passou em todos os portos africanos onde a União Soviética tinha influência. Passou nas nossas ilhas, em Cabo Verde, passou na Guiné, ele depois contou-nos tudo isso. Bem tratado. Os soviéticos trataram-no muito bem. Vinha muito magro e chegou no dia 23 de dezembro de 1975. Ainda ficou, portanto, mais uns meses. Precisamente. Entre setembro e dezembro sim. Foram alguns meses, mas não é uma diferença tão grande. Ele passou a independência não passou em Angola, mas passou em cima de um barco soviético, não é? Agora, o seu pai e com o seu pai, muitos outros portugueses construíram lá a sua vida, como fizeram os seus investimentos, fizeram a sua casa, construíram negócios, empresas, construíram quintas, produção de todo tipo, e saíram lá sem absolutamente nada. Né? Com uma mão à frente e outra atrás, como se costuma dizer. Isso não deveria
hoje em dia que estamos a falar tanto em reparações, não se deveria exigir ao Estado português, em primeiro lugar, não é? Uma reparação pela falta de proteção que deu aos portugueses, que lá estavam, que eram portugueses, e aos seus interesses, neste caso a Angola, ao governo angolano, pedir uma reparação porque foram literalmente roubados das coisas que eram suas, que eram os seus investimentos, as coisas que construíram, não é? E que não existiriam lá se não fossem eles. Não sei. Sim. Isso alguém tentou fazer alguma coisa deste estilo? Não. E é uma operação extremamente complexa. E depois, sobretudo 50 anos depois. Claro, mas... Ouvem-se muitas coisas que eu acho que algumas de forma mais fundamentada, mas grande parte delas de forma completamente leviana. Porque isso é extremamente difícil de fazer. Agora, há uma verdade que temos que aqui dizer. Eu, como angolano, entendo que aquilo que está em Angola é dos angolanos. Mas também praz-me dizer que Angola era um país organizado, com uma rede viária considerável, muito boa, com uma ferrovia já com uma dimensão bastante significativa, transportes públicos e transportes de longo curso muito bom também, infraestruturas escolares, já tinha universidades até algumas delas de ponta, nomeadamente a Faculdade de Veterinária e Agronomia do UAMBO, de Nova Lisboa, na altura, não é? Xianga. A escola do Chivinguiro, na Huila, onde esteve o Padre Jesus recentemente. Havia lá uma grande escola de regentes agrícolas, que era assim que se chamava na altura, que era um curso médio, aquilo que hoje corresponderia ao ensino politécnico, não nas condições que o temos agora, mas nas condições em que ele foi criado, portanto, de ser complementar ao ensino universitário e não como agora se está a fazer, mas o tema é muito longo e muito vasto e não vamos falar nisso. Mas aquilo que eu digo é que, de facto, deve ser uma sensação muito, muito estranha. Aliás, eu costumo dizer que o meu pai morreu quando veio. Porque chegar ao banco e dizerem-lhe o seu dinheiro está congelado, não pode levantar isso é um roubo. Dinheiro. Quer dizer, as coisas em Angola são dos angolanos, menos as que não são, não é? Pronto. Mas... Quer dizer, é como há coisas aqui em Portugal que não são de portugueses, que são espanhóis, precisamente, americanos. Precisamente. Em todo lado há... Pronto. Mas aí as coisas não foram acauteladas. E não foram acauteladas. Quero prestar homenagem aos capitães de Abril, aos democratas, aos partidos, a todos os líderes que fizeram e construíram a democracia portuguesa. Mas que, efetivamente, há essa... Mas que eu quero dizer que tenho falado com os meus amigos e conterrâneos e patriotas angolanos, ou compatriotas angolanos, que muitos me dizem que, de facto, que se começa a sentir que isso é, efetivamente, uma mancha, uma marca negativa naquilo que foi a descolonização. A descolonização tinha que ser feita. Isso dizem os angolanos atuais? Alguns atuais. Sim, porque pessoas que, entretanto, com formação, É difícil repor a justiça, não é? Sobretudo 50 anos depois, porque, enfim, não é possível, não é? Precisamente. Mas acho que às vezes, do outro lado, fala-se em reparações por causa da colonização, também há outras reparações que se calhar eram devidas, se quiséssemos ir por aí, o que eu acho que não é boa ideia ir por aí, porque é desenterrar coisas que não vale a pena, obviamente. Claro. Mas talvez seja importante às vezes fazer este contraponto, não é? De que sabe que se nós fôssemos
pedir reparações aos romanos, aos visigodos, sei lá quem mais, onde é que íamos, não é? Pois. É assim, aquilo que eu lhe quero dizer é o seguinte: sem utopias nem sonhos de voyeurismo, quero dizer-lhe o seguinte: perdeu-se isso, mas que saibamos conservar um bem, um património que é a cultura portuguesa e a cultura dos países de língua oficial portuguesa, que têm muito em comum, e aquilo que as distingue também, faz parte desse património, e ao mesmo tempo tornarmos a língua portuguesa um ativo importante, não só do ponto de vista económico, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da criação de uma comunidade forte, que eu não tenho visto. Aliás, tenho o privilégio de ter como secretário-geral um grande amigo, o Zacarias da Costa, Secretário-geral da CPLP, Zacarias da Costa, que eu ajudei a integrar-se na vida, estudante que eu conheci na Universidade Católica, licenciado em Humanidades, e que atualmente é o secretário-geral e já foi ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor. É timorense. É timorense, que está a fazer um trabalho interessante e que eu lhe tenho enviado algumas mensagens precisamente neste sentido. Não deve ser fácil. Que pelo menos... Quer dizer, não. A CPLP tem alguma certa fama de irrelevância, o que é pena. Pois. Porque é um potencial fantástico. Sem dúvida. E acho que devemos todos aproveitar. E eu acho que devíamos apostar nisso. Talvez pensar que há mais coisas que nos unem do que aquelas que nos separam. Precisamente. E dizer-lhe que aquilo que os meus pais, a geração dos meus pais e gerações anteriores perderam e deixaram e doaram de forma involuntária, mas doaram aos Estados, que pelo menos seja compensada. Doar de forma involuntária costuma ter outros nomes. Claro, pronto. Mas, enfim, mas eu quero ser assim. Mas eu quero dizer isto, que era, no fundo, seguramente muitas vezes me ponho a pensar o que teria sido a minha vida se os meus pais, em vez de terem vivido em Angola e investido em Angola, tivessem vivido e investido em Portugal. Claro que isto é uma incerteza, mas dá-me o direito de pensar assim. Claro. E, por outro lado, gostava de sublinhar aqui uma questão que eu acho que não pode ficar em claro. É que, de facto, nós não temos sabido aproveitar a oportunidade que a CPLP nos pode trazer, não só para nós, mas também para os países de língua oficial portuguesa. Claro. Porque aquilo que nós temos feito é muito. Então, em termos de voluntariado, quem esteve e quem está e quem vai e quem vem dos países de língua oficial portuguesa trazem testemunhos. E sabe que quem foi prejudicado foi quem trabalhou e conquistou e ganhou com honestidade. Porque, efetivamente, aquelas coisas que se fizeram e que são próprias de qualquer regime colonial, porque o colonialismo, quer queiramos, quer não, é um facto histórico. Sim, claro. Se é aceitável ou não, isso é outra história. Mas, pronto, é um facto histórico, o colonialismo, não é? Mas, de facto, aqueles que trouxeram e têm grandes poderios e tiveram grandes poderios, não sofreram aquilo. Quem sofreu com aquilo foi quem ganhou. Tanto ganhava em Angola, como ganhava em França, na Alemanha, no Canadá, em qualquer outro sítio. Com o seu trabalho, com honestidade, respeitando as pessoas, não é? Mas tudo indica que a ideia com que eu fico, sobretudo quando ouço essa descrição da escola portuguesa aqui em Portugal ser muito mais fraca, muito mais pobre
do que em Angola. A ideia com que eu fico é que em Angola devia haver muito mais oportunidades. Sim, eu estou a falar... É a impressão que eu fico desta conversa. Eu estou a falar, e não está completamente errado. Agora, temos que fazer aqui uma salvaguarda. E uma reserva, que é, efetivamente, nos centros mais urbanos. Não quer dizer nas grandes cidades. Nos centros urbanos, quando eu digo, nas pequenas povoações, onde todas elas tinham uma escola. E as que não tinham escola. Aqui fica também uma homenagem e um agradecimento às ordens religiosas. Os missionários. Não é? Os missionários. Sim, os missionários, quer os católicos, um trabalho fabuloso, não é? Quer os católicos, quer os não católicos. Pois. Que fizeram, portanto, os cristãos, os outros não acompanhei, não me recordo, de outras religiões, mas os cristãos, católicos ou não católicos, que fizeram e que tinham obras fabulosas. As missões eram, seguramente, era assim que se chamavam, as missões, que eram as concentrações, onde tinha escola, onde tinha hospital, onde tinha assistência social, onde tinha assistência materno-infantil, onde tinha tudo aquilo que possa imaginar, assistência médica, tudo, tinham lá. E quem estava à frente daquilo? Eram as ordens religiosas. Pois. Eram as ordens religiosas. Eu lembro-me perfeitamente, meu pai era fornecedor de muitas dessas missões. Lembro-me perfeitamente, aliás, eu fui batizado por um padre espiritano, não é? O padre Bernardo, que era muito amigo dos meus pais, e eu fui batizado na missão do Quipeio, que era uma pequena povoação perto da Caala, da terra onde eu nasci. Uma terra pequena onde tinha um colégio, onde toda a gente tinha acesso ao ensino secundário, já na altura, não era assim que se chamava, mas ao ensino liceal, até um determinado ponto, depois tinham que ir para o liceu, para Nova Lisboa, mas ficava a 20 km. Agora, as pessoas do interior, não quer dizer que toda a gente tivesse acesso generalizado, porque também temos que ver uma coisa. Os portugueses fizeram, claro, cometeram também asneiras, cometeram erros, fez-se algumas injustiças, agora, mas houve comunidades africanas que seguramente, eu quero dizer-lhe que no sul de Angola, não sou um estudioso de antropologia, portanto esta afirmação não é uma afirmação com sustentação científica, mas é aquilo que se chama agora a percepção, não é? Mas tenho a percepção. É um termo polémico. Um termo polémico agora. Tenho a percepção, mas uma percepção muito concreta, de que houve tribos que não sentiram que alguma vez aquele território tivesse sido ocupado, porque viviam completamente na sua maneira, respeitados, que seguramente passaram por lá portugueses, passaram por lá militares durante a guerra colonial, mas que não passaram despercebido, por exemplo, a guerra civil. Isso é, inclusive, dito por pessoas que participaram ativamente na Guerra Civil Angolana, a seguir agora. Ou seja, claro não foram poupados à Guerra precisamente, Civil. não foram. Isso é e infelizmente, porque de facto a Guerra Civil foi uma coisa terrível. Extremamente destrutiva em todos os sítios, como todas as guerras civis, digamos. Terrível. Eu possivelmente disse aqui algumas coisas que as pessoas que nos ouvirem certamente vão dizer, aquele fulano está ali a dizer, não, é sentido. Se por acaso cometo aqui ou acolá uma visão um pouco mais emocional, é normal, porque quem viveu aquilo de perto, quem sentiu aquilo na pele, possivelmente também não se pode libertar da questão emocional, da interpretação emocional, mas tento ser o mais distante possível. Porquê? Porque mantenho e respeito muito as pessoas com quem fiz amizade e que atualmente ocupam lugares de relevo
na sociedade. Porque não é de ânimo leve que um jovem com 12 anos, com 10 anos, perguntar ao pai, a dizer assim: ó papá, porquê é que o Fausto, o grande cantor, que se formou, veja lá, em administração ultramarina, um homem que era completamente contra o regime, veio estudar administração ultramarina, pois que se para o Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, atualmente, que agora tem lá o curso que é Administração e Gestão Pública, não é? Na altura era administração ultramarina. Porque é que que se tem que apresentar na PIDE, na polícia? Porque é que se tem que apresentar? A dúvida. E o meu pai não enrolava e não sabia. Ele sabia explicar, só que não convinha explicar. Dizer, não, é porque, pronto, ele, como vem de Portugal, vem cá e tal, pronto, dava a sua explicação, já não me recordo qual era, não é? Mas que era um homem, um jovem, que eu lembro-me de ouvir, de cabelo comprido e tal, tocava umas violadas, e toda a gente que tocava viola, que sabia música, juntava à volta dele. A música era uma forma de, efetivamente, agremiar um conjunto de pessoas e tal. E discutir com substância no liceu, no grupo juvenil de Artes e Letras, Arte ou Litrama, discutirmos temas que muitas vezes eram polémicos e que muitas vezes éramos chamados a atenção, dizer, cuidado, porque o vosso grupo está sob observação. Claro. E eu, miúdo com 12 anos, sob observação, o que é isso? Eu não fazia ideia, pronto, eu e os outros, não é? Pronto, que hoje são alguns cirurgiões destacados por esse mundo fora, nos Estados Unidos e tal, que fazíamos parte daquele grupo de amigos, que muitos deles nunca mais os vi, alguns certamente não serão vivos, alguns sei que não são, mas nenhum deles morreu lá. Isso já é positivo, pelo menos. E conseguiram passar agora, de facto, para as gerações mais novas. É necessário dizermos que a universidade, a escola secundária, as escolas secundárias e escolas do ensino unificado, as escolas profissionais, os institutos politécnicos, sejam locais onde os jovens aprendam a ser empreendedores e a desenvolver capacidades de liderança. Dizem-me assim, mas toda a gente tem que ser líder? Não. Desenvolver capacidade de liderança não é necessário ser líder de um projeto, mas é líder de si próprio, da sua atividade, para começar, não é? Precisamente, quer dizer, saber, não é? Fazer as suas apostas, fazer as suas, dizer aquilo que querem e aquilo que não querem. Claro. Não é? Aquilo que querem e aquilo que não querem. Eu fui dirigente associativo no ensino superior. Fui presidente da Associação de Estudantes da Universidade Católica durante 2 anos. Fui um dos responsáveis pela reimplantação das tradições académicas que foram proibidas no 25 de Abril, seguindo um pouco o exemplo da Universidade de Coimbra. Cheguei a participar em algumas reuniões muito polémicas, porque havia estudantes de determinados quadrantes ideológicos que entendiam que isso era revisionismo, que não fazia sentido nenhum, quando as tradições académicas são, de facto, um marco importante da cultura nacional, nomeadamente Coimbra. Agora, uma coisa é a cultura académica, as tradições académicas, outra coisa é a forma como são postas em prática aquilo que são no fundo as traves mestras daquilo que é a cultura académica, que é a praxe, de facto, mas sempre houve.
Sempre houve. E eu recordo-me que Mas não lhe dá legitimidade nenhuma, nem a torna positiva. Não, de maneira nenhuma. Infelizmente há muitas coisas erradas de maneira que nenhuma. De maneira... sempre vai continuar a haver, se calhar. De maneira mas nenhuma. Que devemos combater um bocado. É algum episódio marcante da infância que se lembre, que era o da adolescência, que tenha moldado a sua personalidade? Olha, é assim, um episódio marcante, ou um passo marcante, tenho muitos na infância, mas há um que marcou a minha vida, que foi o final da minha licenciatura em Filosofia na Universidade Católica. Já não é propriamente infância. Pois, já não é mas infância. Sim, mas Que foi a oportunidade que, na altura, não havia programas de mobilidade internacional. Havia algumas, pontuais, nomeadamente para estudantes de engenharia, como é o caso do IAEST, Instituto de Apoio aos Estudantes Estagiários Técnicos, que tinham no Instituto Superior Técnico e na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ali um programa que normalmente no verão criava ali um conjunto não era de bolsas, mas oportunidades para que os jovens pudessem ir para o estrangeiro, para um país europeu, fazer um estágio. E eu fui para a Alemanha, um pouco ao arrepio, porque na altura eram apenas... A altura que ano? Isto em 1982. Em 1982. Em que, de facto, na altura, eram apenas os estudantes de engenharia, porque faziam um pequeno estágio numa universidade, e depois eram, no fundo, distribuídos por um conjunto de empresas que estavam disponíveis para receber esses estudantes. Eu fui parar à Alemanha. Estive na Universidade de Hamburgo e depois vim para Osnabrück, uma cidade da Baviera, que tinha lá uma grande empresa, que era a Lemforder Metallwaren, onde eu estive a fazer um trabalho ligado à qualidade e aos recursos humanos, tendo em linha de conta a minha formação. Na altura não queriam aceitar, porque não se enquadrava no espírito do programa e tal, e eu fiz uma justificação, e o que é certo é que fomos alguns para essa, e foi de facto marcante. Porquê? Porque deu para perceber a diferença que havia entre Portugal e o resto da Europa. Escrevi um postal ao meu pai em que lhe descrevia as sensações que ia sentindo, porque fui de autocarro. Fui apanhar um autocarro ao Porto, que me levou até... foi até Colónia. E passei por Espanha. Ao entrar em Espanha, senti que tinha entrado num país muito à frente. Em 82? Em 82. Não era assim tão à frente, se calhar. Pronto, mas já era um bocadinho mais à frente. A Espanha já tinha outras condições. Mas quando passei de Espanha para a França, bem, aí a diferença foi... E eu faço a descrição como passar da casa de um pobre para a casa de um remediado, e depois para a casa de um rico e para a casa de um milionário. Quando passei pela Bélgica, fiquei abismado, de facto, com o índice de desenvolvimento. E quando cheguei à Alemanha, como sabe, a Alemanha, na altura, tinha uma rede de autoestradas relativamente nova, porque tinha sido a reconstrução, não é, da Alemanha, nova, não é? E entrei num país onde tudo era, de facto, grande, não é? Onde a bolsa era grande. Até a bolsa era grande, não é? E tive a oportunidade de visitar Berlim-Leste, porque fui a Zeiss, a uma empresa de lentes, em visita de estudo. E nesse dia estive em Berlim, onde já os Barclay James Harvest, um grupo na altura de gosto grande... muito. Barclay tem umas James, músicas que eu gosto precisamente. Muito. E tem um álbum, certamente se conhece a obra deles, tem um álbum que é Barclay James Harvest
in Berlin, Sim. que foi gravado ao vivo cujo concerto foi em frente ao atual Bundestag, que na altura não funcionava como Bundestag. Como Parlamento, não é? Pronto, porque na altura o governo não era em Berlim, Era em Bonn. Em Bonn, precisamente. E de forma que ver do outro lado jovens da minha idade encostados a uma rede que separava a terra de ninguém, não é? Porque se ouvia os ensaios, na altura era à tarde, os ensaios, não é? Porque à tarde eles ensaiaram, não é? Como em qualquer concerto, ensaiaram, e ouvia-se do outro lado que aquilo tinha de facto uma potência enorme. E aqueles miúdos, aqueles jovens, de facto ali, que queriam toda a força que a gente vendesse as calças jeans que levava, não é? Na altura usavam-se as calças Lois. Eu disse, mas eu não posso ir nu, não posso vender as calças, não posso ir nu. Então, se fosse o casaco, precisamente, pronto. Quer dizer, são coisas, está a ver, que marcam, pronto. Na infância, de facto, lembro-me da senhora que era a minha ama, que era a Cristina. Uma senhora que me tratava tão bem como a minha mãe, porque a minha mãe tinha que trabalhar e eu ficava com essa senhora, uma senhora mestiça, que me tratava muito bem, que hoje tenho muitas saudades dela. Gostava que certamente já não existe, certamente no mundo dos vivos, que já está na casa do Senhor, certamente, mas uma senhora e de sentir que consegui fazer amizades com meninos com nome, mas sem referências nenhumas. Meninos que viviam nas suas casas modestas, como a minha casa também não era uma casa muito rica, era uma casa de gente que trabalhava, que vivia do comércio, e que, como qualquer comerciante, tinha, pronto, pelo menos comida não faltava. Era uma das... Pronto. Agora não havia luxos, era muito trabalho. Os meus pais, só para lhe dar conta, isto agora mais da adolescência, havia aquelas festas de final de ano no liceu, não é? Para mim era o dia mais triste do ano, porque ia acabar o liceu e no dia seguinte eu tinha que me levantar cedo para ir receber o padeiro que vinha abastecer o pão para vendermos no comércio, percebe? Portanto, há pequenos pormenores e que éramos habituados a trabalhar, sabe? Aquilo que eu lhe dizia há bocado, o espírito empreendedor. Os meus pais discutiam, conversavam connosco à noite, ao meio-dia também almoçávamos todos juntos, mas era mais ligeira a refeição, porque tinha que se trabalhar e nós tínhamos que estudar e tal. À noite partilhavam connosco aquilo que fazia. Eu sabia tudo aquilo que o meu pai fazia em termos de opções, de compras, de vendas, de como é que correu, como é que não correu, quem é que ficava a dever, quem não ficava, quem pagava, quem era sério, quem não era. Isso também me marcou, foi de facto o conceito de família. O conceito de família. Que hoje, que valores familiares ou culturais é que considera mais relevantes? Assim, os valores é muito difícil colocá-los por ordem, não é? Mas porque os valores são valores, pronto. E agora, a seriedade, o trabalho, a seriedade, a lealdade, a amizade, são de facto, e também a seriedade, que já disse, mas são fundamentalmente estes três valores. E depois também a família é em si mesma, para além de uma comunidade, de ser a célula da sociedade,
é também um valor que devemos preservar e que tem sofrido algumas mutações, umas positivas, outras menos positivas, mas é de facto esse... e de facto há... Agora, por exemplo, uma coisa que sempre tivemos e sempre fomos, de facto, e que eu transmito também aos meus filhos, é, de facto, não esquecermos que a nossa existência não pode esquecer a nossa dimensão espiritual. Claro. Isso faz parte, não é? Isso é fundamental. É como estar só a funcionar com metade, não é? Precisamente, isso sem dúvida absolutamente nenhuma. A dimensão espiritual é, sem dúvida, uma parte da essência do ser humano. A essência, não é? Claro. Aquilo sim. que a natureza, a essência, o ser. Isso tem que ser cultivado, tem que ser cultivado, a parte física e intelectual, etc. Precisamente. Pronto, e de facto é um pouco esta visão de vida, que é uma visão de vida igual a tantas outras, que teve algumas coisas diferentes, certamente como outras pessoas podem ter noutras áreas, mas de facto esta minha ambivalência de ser um português de convicção e um angolano de coração. Porque, pronto, em termos de cidadania, sem dúvida nenhuma, sou um português, admiro muito, gosto e sinto que Portugal é um grande país, apesar da sua dimensão, e que tenho pena que a minha Angola ainda não consiga ser um grande país, pelo menos, quanto mais não seja pela dimensão territorial, mas eu acho que eles vão conseguir. Acho que vão conseguir. Não é? Olha, se calhar vamos ficar por aqui. Há imensas coisas ainda para falar, porque todo o seu serviço público tem imensas histórias daí, de certeza. Sim. Mas ficamos só com esta pequena parte, que é o princípio, não é? Sobretudo a Angola, não é? Pois vamos sonhar com Angola, que aquilo cresça, que seja um país maravilhoso. Já é, mas enfim, mas há muita coisa para corrigir, como aliás aqui em Portugal também há muita coisa para corrigir. Mas aquilo que digo em relação a Angola, digo que claro que Angola é a minha terra de nascença, mas que se estenda a todos os países de língua oficial portuguesa. Claro, pois, claro. Sim, sim. Vamos ficar então por aqui. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Até à próxima. Muito obrigado.